às 20 horas, vamos começar o nosso estudo. Como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, que possamos, através da mensagem da noite, buscar os esclarecimentos para a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, e que assim possamos trabalhar conforme o próprio Jesus tem nos instruído, buscando, através do estudo do Evangelho, melhorar as nossas condições morais e espirituais. Mestre amado, que todos nós sejamos abençoados pela Tua luz, pelo Teu amor. Envolve todos os nossos irmãos necessitados do Teu amor. E fortalece todos aqueles que neste instante se encontram desajustados, mas que a Tua luz sempre está presente no coração de cada um de nós. Abençoa todos, envolve na luz, no amor e na paz, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, como sempre, nesse instante passamos a palavra a Letícia de Jesus Causa, que será a palestrante da noite com o tema O que é preciso entender por pobre de espírito. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz. Antes de começar a reunião, eu quero fazer aqui uns agradecimentos. Depois aí eu dou início à leitura. Eu não sei porque a minha câmera fica mais fechada do que a de vocês. Por que é, Bruno? Aqui está tudo ok. Mas aqui, para mim, mostra mais fechada, sabia? Não, aqui... mas vamos... Para mim também está fechada. É diferente da de vocês. Acho que é só vocês, mas... Tá não. Eu vou fazer uns agradecimentos antes de começar a reunião. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque eu passei por um processo cirúrgico e graças a Deus, aos espíritos de luz, que sempre está do nosso lado, eu estou tendo a oportunidade de, mais uma vez, poder explanar uma mensagem do Evangelho. E, no momento, é só gratidão. Né? E agradecer também pelo retorno, porque não existe coisa melhor do que podermos retornar a falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, vamos dar início aqui à leitura. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se advertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem compreender. Por pobre de espírito, Jesus entende os homens desprovidos de inteligência, mas os homens humildes, ele disse que o reino do céu é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência, de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração a si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-lo, contestam-lhe
um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida de inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciaram seu julgamento, temo-no por inapelável. Se recusa a admitir invisível um poder extra-humano, é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo, visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência, mas creem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo daqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como nos outros, nesse mundo invisível, que ridicularizam quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber o mesmo erro. Mas Deus, justo, não pode receber da mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, os igualar, em dizendo que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que nele admito sem simplicidade no coração e humilde de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê, mas em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que aproximam de Deus e do orgulho entre os vícios que os distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas ele, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo, é rico em qualidades morais. Então, ainda existe aquelas pessoas que, quando ouvem essa colocação, o que é ser pobre de espírito, muita gente não entende. Porque é a mesma coisa quando se fala de humildade. Quando se fala, poxa, eu fui na casa de fulano, mas são, assim, pessoas excelentes, pessoas humildes. As pessoas não entendem humildade, levam para o lado da pobreza, mas pobreza de bens materiais. E humildade não tem nada a ver com isso. Né? Humildade é quando você vê o outro sem nenhum, você não tem orgulho tendo algo e encontrando com alguém que não tem aquelas possibilidades materiais que você possui. Então, aquelas pessoas são vistas assim, na visão da sociedade, como humilde. E perante a Deus, ter humildade é acreditar nos desígnios dele. É ser obediente a Deus, é saber amar, é saber perdoar, é entender que quando não tem Deus, não tem nada, por mais recursos
que aquela pessoa possa deter, mas aquilo é passageiro. E essa riqueza do amor, do conhecimento, que Deus é superior a todas as coisas, é uma riqueza que nós levamos para todo sempre. É uma riqueza de sabedoria diante do divino. Porque Deus é amor. E quando se fala de amor, se fala daquilo que vai, assim, abarcar tudo, que vai mover o mundo. Porque quando nós amamos, quando nós temos esse pensamento que o amor, ele é capaz de tudo, nós já somos aquelas pessoas que somos bem-aventurados diante de Deus. Porque ele mesmo diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele será o reino dos céus. E aí, essa é uma missão que nós temos a cumprir. É a missão do homem, né? A missão do ser humano na Terra é compreender os desígnios de Deus. É saber o que significa as colocações que ele faz para nós, mesmo através das parábolas. Porque ele sabe que nós, por não estarmos preparados a entender, nem a conhecer tudo, é preciso que as coisas possam ser entendidas de uma forma mais sábia, e para isso é preciso ser colocada com muito cuidado. Porque quando nós pensamos ser detentores de muito saber, nós deixamos de aprender algo que será necessário para nosso espírito e para a nossa moral. Porque nós pensamos assim, eu sei isso, eu já sei, já entendi, quando nós esquecemos de pensar que nós somos assim eternos aprendizes, aprendemos por toda a nossa vida. E para aprender é preciso saber ouvir. Tá? E para que o outro aprenda, é necessário que nos coloquemos assim, sem muitas nuances, sem muitos arrodeios, para chegar a uma coisa que não é mais nem menos do que a palavra que vai nos tornar simples diante de tantos conhecimentos, porque nós conhecemos, mas não somos detentor da verdade. Só existe um detentor da verdade, que é Deus. Mas, infelizmente, nós ainda nos sentimos assim, vaidosos, quando pensamos que nós somos sabedores de todas as coisas. E para Deus, esse é um dos pobres de espírito. E que para estar perto do reino dos céus, ainda vai precisar se trabalhar muito. Ainda vai precisar ouvir as verdades, né? Que a verdade do mundo está no sábio, mas o sábio é aquele que sabe ouvir e sabe dizer, na hora certa. Porque tem momentos que nós ouvimos algo, mas que é preciso ficarmos calados, porque não é o momento de rebatermos aquilo que nos foi dito. E quando chegar o momento, não é o momento de rebater, é o momento de dar exemplo. De dar exemplo da nossa passividade, de dar exemplo, assim, que nós somos seres humanos iguais a todos aqueles que são criados nesse planeta Terra. De carne, quando eu digo iguais, eu falo assim, de carne e osso. Mas cada um tem suas individualidades. Porque, assim, Deus é tão sábio, que nos criou simples e ignorante, criou o espírito, nós somos espírito. Estamos em matéria, mas na verdade nós somos espírito. E é um dos principais fatores que nos faz pobre, é esquecer que somos espírito e pensar só na matéria. Pensar só naquilo que enaltece,
mas esquecer que nós somos espírito e que temos contas a prestar, né? Contas a prestar das nossas caminhadas, né? Da nossa andança aqui nesse planeta Terra. Porque eu costumo dizer sempre, às pessoas que me ouvem, que nós, além de termos algo a reparar de vidas passadas, que tem muitas pessoas que dizem não gostarem dessa colocação, mas não é uma colocação errônea. Se nós estamos aqui melhorando, é porque não fomos tão melhores em outras existências. Se assim fôssemos, não estaríamos aqui. Fazendo o quê? A não ser que fôssemos destinados a vir só para ajudar. Mas não era preciso passar por tudo que nós passamos ainda. Então, se nós estamos aqui passando por tantas coisas, é porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos melhorar para que um dia, ao partirmos dessa para o planeta, para o plano espiritual, nós possamos levar uma bagagem necessária para a nossa vivência no mundo dos espíritos. Porque, assim, quando nós costumamos viajar para outros lugares, nós não temos uma bagagem acessível a Salvador, São Paulo e outros lugares. Tem pessoas que conhecem N lugares. Eu tenho um colega mesmo que ele disse que já foi várias vezes em Vitória da Conquista, e ele acha um lugar muito frio. Então, para que eu mesmo sou friorenta, e para que eu vá a um lugar desse, eu preciso levar um agasalho que seja, que venha fazer com que eu me adapte melhor com o clima de lá. E assim somos nós, né? Também aqui nesse planeta, buscando essa melhor bagagem para levarmos ao plano espiritual. E Jesus, ele vem nos dando, assim, inúmeras oportunidades. E eu busquei, assim, ver mais alguma coisa de pobres de espírito, e tenho aqui um livro, foi até Adalberto que me emprestou, o Evangelho segundo Mateus, comentando e explicando. Aí ele diz aqui assim: disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Como podemos entender essa palavra? Aí ele faz uma pergunta. Aí diz: quando Jesus se referia aos pobres de espírito, não destacava pobreza material. É aquilo que eu acabei de dizer. Jesus não chama pobre de espírito aquele que não tem um bem material elevado. Ele chama de pobre de espírito, ele quer dizer assim, que ele ressaltava as criaturas de espírito protegido por uma luz individual e por uma luz do alto. Essa luz do alto é a luz do próprio Criador, né? São criaturas que já se desdobraram um tanto dos bens materiais, vivendo mais as virtudes do amor e da caridade para com os companheiros de jornada. Colocaram a riqueza da matéria em segundo plano, trilhando e caminhando no caminho, buscando no coração humano o calor essencial da vida, do espírito, compreendendo o amor, sentindo a caridade. Com tais atitudes e virtudes, modificamos o mundo e nós próprios, porque esquecemos a riqueza asfixiante do mundo e contentamos-nos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, para que aprendêssemos e evoluíssemos, o que pode parecer-nos pouco ao primeiro julgamento, mas é o essencial, porque quando alojados no mundo espiritual, planejaríamos a nossa vida terrena, para nela conduzirmos a nossa obra de regeneração, para adquirirmos fortunas,
porém, fortunas espirituais. Então, mais uma vez, nós estamos vendo assim o que significa, na verdade, esse pobre de espírito, né? Porque Deus quer dizer assim, que esse título de pobre de espírito faz com que cada vez mais possamos adquirir bons êxitos na nossa caminhada, né? E que aquela questão da matéria, onde para a gente só tem valor aquilo que é o material. Quando eu digo a gente, porque assim, hoje, graças a Deus, que nós estamos conhecendo um pouco da doutrina espírita e estudando para adquirirmos mais conhecimentos, nós já sabemos que somos espírito e que temos que trabalhar as duas partes. A matéria vai ficar vulnerável porque somos espírito? Não. Nós vamos trabalhar as duas, mas o que nós temos que ter mais cuidado é com a parte espiritual, né? Trabalhando o nosso orgulho em demasia, porque assim, todos nós ainda temos um pouquinho de orgulho. Não adianta nós chegarmos para fazer assim, o comentário, a explanação de uma palavra do Evangelho e dizer que nós estamos prontos. Dá um pouquinho de água para mim só. Que nós estamos prontos, que nós não somos mais orgulhosos e que esquecemos a vaidade, esquecemos a falta de amor, não. Nós ainda não amamos em plenitude, mas já amamos, é um bom começo. Nós ainda temos um pouco de orgulho, porque às vezes nós temos assim uma discussão, talvez não seja a palavra correta, mas nós temos assim uma cisma com alguém, mas não temos a humildade de chegar e nos desculpar. Quando eu digo desculpar, porque pedir perdão é uma palavra profunda, porque pedir perdão tem que ser uma coisa mesmo de espírito, e não pedir perdão de lábios, tem que ser de coração. Porque assim, quando nós pedimos perdão, nós esperamos sermos perdoados. Então, aquilo que nós não queremos para nós, não deveremos dar ao outro. Então, assim, pedir perdão de lábios não é o certo. Pedir perdão de coração seria o correto, porque seria pedir com amor, seria pedir com o Espírito, né? E aí, para muitos de nós que ainda não estamos preparados para isso, nós aprendemos a desculpar. Então, o que nós faremos? Nós devemos chegar diante daqueles que nos machucou ou que nós machucamos e dizer, olha, fulano, me desculpa, eu extrapolei na minha forma de falar, não foi o correto, mas eu pensei melhor e espero que você entenda que nós somos humanos e ainda, infelizmente, entramos assim em conflitos indevidos e acabamos por machucar alguém. E aí, se possível, me desculpe, porque se algo você me disse, eu já te desculpei. Pronto. A desculpa já é um caminho para o perdão. Porque assim nós aprendemos, a partir do Evangelho, que quando alguém bater uma das nossas faces, que nós deveremos oferecer a outra. Mas o que é oferecer outra face? É oferecer para que sejamos esbofeteados? Não. Oferecer a nossa face é não fazer com o outro aquilo que ele fez conosco, né? Nos calar diante de determinadas atitudes, pensar, analisar com carinho e ver qual será a nossa melhor atitude. Se não for no momento, será depois.
Mas o que aconteceu foi ficarmos calados naquele momento. É Adalberto que conta uma... Ele tem uma fala que diz, não é dele não, né? Acho que de Divaldo, que diz que quando a gente estiver querendo, ele que vai, depois eu acredito que ele vai colocar aí, falar algo que não seja necessário para o nosso crescimento e nem para o bem do outro, que nós devemos colocar uma água na boca. Porque aí nós não podemos, com água na boca, nós não podemos falar. Mas eu espero que depois ele vai falar isso direitinho, como é que ele diz. Então, é a mesma coisa de calarmos. Silenciar no momento, depois, aí nós vamos ver que atitude nós vamos tomar. Né? E aí, todas essas nossas atitudes é em busca de ganhar esse reino. Né? E aí nós vamos mentalizar, dizer, mas Jesus disse que o reino dos céus será para os pobres de espírito. E ainda ontem eu pensei numa colocação bíblica e do Evangelho também, que aquele que for humilhado, um dia será exaltado. Né? E isso é muito bom. É muito bom quando a gente pensa assim, quando nós nos reportamos aos ensinamentos de Jesus, porque com esses ensinamentos nós vamos ganhar tesouro no céu. Não é esse tesouro nosso aqui, não. Que eu não tenho, não, viu, gente? Eu não tenho nem tesouro mesmo, mas eu estou falando daqueles que são detentores de bens materiais. Mas se eles são, porque eles trabalharam para isso. Eu não sou contra ninguém que possui bens materiais, a não ser que passaram por cima de alguém para conseguir. Mas se foi ganho com esforço e com dedicação, foi com a permissão de Deus. Mas o que é que ele quer? Ele quer que nós aprendamos a fazer uso desse tesouro. Mas nós temos um grande tesouro, né? Que são, assim, os nossos aprendizados. Os tesouros que nem a traça rói, nem a ferrugem corrói. Esse é o verdadeiro tesouro. E nós estamos buscando esse tesouro. E quando eu digo nós, porque eu costumo dizer assim, por menos que nós saibamos, porque os saberes são diferentes. Uns sabem mais, outros sabem menos, outros estão buscando aprender aquilo que ainda não conseguiram aprender. Temos inteligência, todos nós temos, mas assim, diferentes. E também não teria nenhuma lógica se fôssemos iguais, até na inteligência. Porque não teria nenhuma graça. O que estaríamos fazendo aqui? Ou vivendo do orgulho, de ninguém querer saber de nada do outro, porque sabia, porque tem, porque não necessita, ou já em um planeta regenerado, onde a dor não ia existir mais, o pecado, a ganância, o ciúme, a inveja, que são, assim, coisas horríveis de nós humanos. Isso não ia existir mais, estaríamos regenerados e tudo bem. Mas como nós ainda não estamos regenerados, então é por isso que tem as diferenças. Porque através do Evangelho nós aprendemos, se nós amássemos somente aquele que nos ama, não teria nenhuma graça. Cadê o esforço? Não teria nem esforço. Então nós precisamos, lembra do sacrifício mais agradável a Deus? Nós precisamos fazer sacrifício. E o sacrifício é trabalhar essas situações desagradáveis da vida, né? Ou que nós dizemos que é da vida, mas é a forma que nós costumamos nos colocar. Precisamos fazer um sacrifício
para trabalhar tudo aquilo que faz mal ao corpo e à mente. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, esse sacrifício faz parte da nossa regeneração e da nossa modificação. Porque eu digo assim, modificar é o necessário para o nosso crescimento. Porque nós não podemos ficar assim, com complexo de Édipo, né? É de Gabriela, que a gente costuma dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Por que eu digo isso? Porque eu nunca fui aquela pessoa também muito explosiva, não. Mas conhecendo os ensinamentos da doutrina espírita, Ave Maria, eu mudei muito. Hoje eu já consigo ficar calada diante de muitas situações desagradáveis. Aí hoje eu brinquei assim com a Adalberto, eu perguntei a Adalberto se tinha algum livro falando, além do Evangelho, se tinha algo falando dos povos de espírito. Aí ele disse, Adalberto, aquele livro que você me deu não tem, não. De imediato, eu voltei, não tinha nem 5 minutos que eu tinha olhado e dito a Adalberto que não tinha, peguei o livro, aí estava página 29. Aí eu falei, Adalberto, eu não fui capaz de enxergar aquilo que estava em minha frente, mas logo após, eu voltei e vi que estava lá no livro, na página 29. Então, assim, são as coisas das nossas atitudes. Se nós pensarmos um pouco, pensar assim que o egoísmo e o orgulho em excesso não leva a gente a nada. Então, nós vamos deixar de ser tão orgulhoso e passarmos a ser mais maleáveis, né? Porque é preciso, de uma só olhada, a gente não vai enxergar tudo. É preciso ter um olhar fixo, é preciso ter um olhar profundo. E esse olhar profundo só acontece quando olhamos para nós. Porque é bem fácil ficar aqui olhando para Daci, para Adalberto, para Alberto, Rita, Lia e outros que podem estar que eu não estou vendo, né? Não dá para eu ver todo mundo, mas é bem fácil olhar o que vocês fazem e que pensam e esquecer que eu preciso olhar em mim também para ver onde eu preciso mudar. Onde é que eu preciso me melhorar? Se eu não fizer essa análise, eu vou mudar em alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Então, assim, eu só lembro de Alberto e de Margarete, quando eu falo do ponto de vista. Apesar de cada um de nós termos um ponto de vista, que isso é sábio, né? É sabido que todos nós temos, cada um temos o nosso, mas é a partir desse ponto de vista que nós passamos a enxergar, né? Aí nós vamos enxergando, analisando e apurando a nossa visão. E aí eu lembro sempre, só lembro de Alberto e Margarete, porque gostam muito do ponto de vista e que é uma coisa bem, que cabe bem em nós mesmos, né? E eu vou ler só um pedacinho aqui, mas depois vocês vão ter tempo para falar. Eu vou ficar à vontade de falar, porque eu gosto de falar antes e depois, mas se alguém quiser também interromper, sintam-se à vontade. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para trocar ideias. E com essa troca de ideias, eu só vou ter mesmo que aprender, né? A humildade também faz parte da perseverança. Essa humildade que faz com que nós ganhemos muitas coisas que nós achávamos difíceis, né? E essa humildade faz parte dos ensinamentos do Pai. Alguém quer falar alguma coisa agora ou eu posso ler? Se quiser, pode falar.
Alberto, Adalberto, Bruno, todo diz, Dacia, só quero dizer diz. É porque eu tenho uma prima que chama diz. Toda vez que eu vejo o nome dela, eu vou pronunciar o nome da minha prima. Mas podem falar. Pode concluir essa parte aí, tranquilo. Depois a gente comenta alguma coisa. Então, só um pedacinho aqui. O bem espiritual é aquele tesouro que o homem não pode roubar. Ele é adquirido através da prática das virtudes. Se, por exemplo, amparamos e auxiliamos os enfermos, aí sim, adquirimos na alma o bem imperecível que fomos buscar na terra. Repensemos que quando Jesus mencionava os pobres de espírito, lembrava o homem que já esqueceu todos os seus bens terrestres e passou a viver com mais empenho os bens espirituais. Ora, se o ser é pobre, a alma é rica, porque aqueceu na virtude o calor da vida do espírito. Enxergou no próximo a necessidade que há também em si próprio. Auxiliou assim o próximo na medida que auxiliou a si mesmo. E, sem dúvida, amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento da lei de Deus. Então, em outras palavras, quando aqui diz que o bem espiritual é o tesouro que o homem não pode roubar, é aquilo que eu falei, que o nosso maior tesouro é aquele que a ferrugem não corrói e nem a traça vai ter nenhuma oportunidade de destruir. Né? Então, é esse tesouro que nós vamos adquirir com os nossos atos, as nossas boas intenções, trabalhando em cima das virtudes ensinadas, buscando auxiliar o nosso próximo, porque eu falei que aquilo que nós não queremos, para nós não deveremos dar ao outro. E assim sucessivamente. Deus nos diz que o maior mandamento seria amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é isso que nós acabamos de ouvir aqui, na leitura do Evangelho, que nós comprometamos com o Evangelho segundo Mateus, né? Que é esse livro que eu fiz essa pequena leitura aqui. Porque é assim, tudo aquilo que o homem ainda tem a oportunidade de destruir, quando ele não está contrito nos mandamentos de Deus, ele é capaz de fazer. Então é preciso orar, é preciso ter fé, é preciso seguir esse Deus de misericórdia, de bondade, que deu a vida por nós, que nos deu, assim, grandes exemplos, que a partir dos exemplos dele é que nós hoje buscamos crescer. Porque ele nos diz que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então nós precisamos seguir. Seguir orando e acreditando. E quando nós acreditamos, nós acabamos por conseguirmos aquilo que é o nosso objetivo. E o objetivo maior que nós deveremos ter para um dia termos esse privilégio de realmente fazer parte desse reino é buscar as virtudes necessárias de amor, de caridade, de benevolência. É esquecer o orgulho, a ganância, a prepotência, a insatisfação de ver o outro ter alguma coisa.
Nós temos que nos sentir felizes. Nós temos que estar bem porque o outro conseguiu. Porque com certeza um dia nós vamos conseguir. Quando nós não queremos aquilo que não nos pertence, um dia aquilo que Deus achar que nós merecemos vai estar em nossas mãos. Vamos usar de boas maneiras para que um dia possamos prestar conta ao Criador. Porque é assim, vamos deixar tudo aqui, de material. Mas tudo aquilo de espiritual que nós conseguimos, nós vamos levar. Né? E aí, como é que nós vamos poder entender essa palavra de pobre de espírito? Que o pobre de espírito não é o pobre de bens materiais. É aquele que sabe que Deus está acima de todas as coisas, né? E que ouve os ensinamentos dele. E que não acha que a sua verdade é maior do que a de Deus. Que ele sim, ele é o Senhor de todas as coisas. E então, quando nós sabemos isso, como nós temos essa certeza, aí sim, aí nós vamos entender o significado dessa palavra. E não pensar assim que é pobre porque não tem dinheiro. É pobre porque não sabe o que a doutrina nos ensina. Que Deus, o pobre de espírito é porque tem humildade. É o humilde. É aquele que sabe respeitar. É aquele que conhece, que mesmo não conhecendo ainda, mas sabe que o amor está acima de todas as coisas. E que através dele nós podemos adquirir coisas assim maravilhosas. É assim. Espero que tenham entendido, mas se tiver algumas perguntas a fazer dentro do que eu possa responder, façam. E se não, podem se colocar para que possa complementar o que eu acabei de falar. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê voz para que possamos sempre estar divulgando o Evangelho que é contido com as palavras de Jesus. E assim seja. Sinta-se à vontade aí, viu, gente? Eu estava distante assim um tempinho, mas os espíritos nunca deixam a gente desamparado. Né? Porque Deus sempre está ali dizendo que nós precisamos desse amparo. Muito bem, muita paz. A explanação maravilhosa. E para não esquecer do que você falou sobre o copo d'água, isso aconteceu com um segmento que todos nós colocamos, que já ouvimos de pessoas, e eles, Chico Xavier, dando conselho de que no momento dos desesperos, no momento de contenda, que a gente coloque um copo d'água e enche a boca. E como o próprio ensinamento de Jesus, que ele faz no sentido espiritual, nós olhamos como encher a boca d'água. Chico ia dizer no seguinte, que ficasse em silêncio, ouvisse tudo que a pessoa, às vezes, revoltada, decepcionada, amargurada, coloca sobre a outra pessoa. Então, no momento em que a gente entra em silêncio, ali fica contrito em orações, vai diminuindo o azedume daquela criatura. E aí, no final, quando a criatura cessa a sua comunicação, aí a gente passa leves palavras agradáveis, harmoniosas, e com isso, aquele desespero vai cessando. Então, cada vez mais que a gente vai trilhando, como nós, às vezes, colocamos coisas é uma coisa desagradável, então,
conosco também acontece. Então, que façamos essas ideias. Esse exercício, com os outros capítulos, traz ensinamentos vários. E a cada instante que a gente vai adquirindo essas experiências no sentido espiritual, a gente vai encontrando essa modificação, o equilíbrio, a perseverança, para ganhar esse reino de Deus, que Ele dá com muito amor, mas nem sempre sabemos ganhar esse reino. E nessa colocação, ele faz a colocação de pobres de espíritos. Mas também existem espíritos pobres. Os espíritos pobres são aqueles que têm. E os pobres de espíritos são os que mais têm. Nesse sentido, são os conhecimentos espirituais. Os espíritos pobres, ele não conhece nada do mundo espiritual. Ele só tem prepotência, ação, que ainda não conseguiu entender o Evangelho de Jesus. Aquela passagem com Jesus chamou os apóstolos para a pregação, ele foi logo claro. Quando a gente começa a pregar, a gente quer falar tudo. E, às vezes, não aceita o que o outro diz para a gente. E aí ele disse, olha, não vale aos gentios, porque eles ainda não estão em condições de compreender a mensagem do Cristo. Então, são esses os espíritos pobres. E os pobres de espírito são aqueles humildes, benevolentes, temente a Deus, que está ali sempre obedecendo às leis, não se diz sabedor de tudo, mas está em busca desse conhecimento. Então, ali é benevolente, ele é paciente, ele é tolerante, ele vai trabalhando cada vez mais esse sentido para ganhar o reino de Deus. Nós temos uma maneira de chegar, pedir a Deus, pedir a Jesus, que livre de todos os males, que livre de tudo, enfim. Tudo isso Jesus nos concede. Porém, às vezes, nós atropelamos tudo isso e queremos ganhar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é ganho com benevolência e com amor. Mas tem mais pessoas para falar, então... Muito bem. Muito bem, mas foi bem colocado, está tudo tranquilo, muito bem, muito obrigado. Mais alguém? Alberto, tem Daci, tem outras pessoas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Palestra muito edificante, viu? Foi muito esclarecedora em muitas questões. Obrigado, Letícia. Eu tenho duas perguntas para te fazer, minha amiga. Pode fazer. A primeira é: quais os benefícios que a humildade pode nos proporcionar? E a segunda pergunta é: quais os malefícios que o orgulho pode nos trazer? A humildade, assim, nos proporciona N benefícios. Porque quando nós somos humildes, nós temos a oportunidade de ganhos, né? Porque o humilde, ele não leva tudo, assim, na ignorância, é o termo certo de falar, porque nós somos humildes, e aí alguém diz uma coisa, a gente fica em silêncio para que depois nós possamos responder. Nós podemos chegar a pedir uma coisa a alguém, mas não vamos pedir assim. Vamos supor, eu estou precisando de trabalhar, aí eu vou a um determinado lugar, mas quando eu chegar lá em busca daquela vaga de trabalho, eu não vou precisar desfazer ninguém. Eu não vou precisar mostrar que eu tenho mais conhecimento do que aquela pessoa que está ali, né? Eu vou precisar mostrar, assim, que eu vou estar ali para colaborar, eu vou mostrar que eu estou ali para dar do meu necessário, para que possa, na empresa, ter melhores resultados e apta a
assim, desenvolver um trabalho junto com pessoas, não importa elas quem sejam, mas se elas estão ali e faz parte da equipe, que eu esteja apta a enfrentar, a ver Colaborar. como é que eu vou dar prosseguimento, né, àquele trabalho. Porque tem pessoas que chegam em um local querendo se mostrar que é mais e que sabe mais, e às vezes acaba perdendo a oportunidade. Eu assisti um vídeo que uma menina foi pedir um emprego, e aí, no caminho, ela era assim, daquela menina jovem, ela era muito bonita, mas tirada, assim, a importante, a importante que eu falo, todos nós somos importantes, mas eu falo assim, de querer se ostentar naquilo que ela não tinha. E aí ela ficou no ponto o tempo todo esperando para pegar uma carona, mas todos os carros bonitos que ela via passar, que ela dava sinal, não parava para levar ela. E aí veio um rapaz em um carro velho e parou, perguntou, disse a ela que já tinha passado ali 3 vezes e que ela continuava no mesmo lugar. Ela deu várias desculpas para não ir no carro. Mas o rapaz trabalhava nesse lugar que ela ia fazer a entrevista. Aí, quando chegou lá, ele contou o patrão. Aí o patrão disse, meu Deus, é essa menina que eu estou esperando. Aí mandou que o empregado voltasse lá para buscar ela. Aí, quando chegou lá, ela ficou resistindo e tal, mas quando ele disse que o patrão dele foi aquele rapaz que ia passar em tal carro, que ela disse que ia buscar ela, mas que o carro estava cheio, aí ela foi na carona do carro, que era um carro velho. Aí, chegando lá, depois aí o menino disse, ô patrão, essa menina foi a que eu passei antes, deu uma carona, mas ela não aceitou. Aí ele deixou, depois da entrevista, ele perguntou a ela por que ela não tinha aceitado a carona e tinha dito ao menino que ele era amigo dela. E que estava esperando do carro, uma carona do carro dele, que era um carro mais potente e tal, que rapidinho estava chegando lá, que ele não era amigo dela, que ele era o patrão dela, mas que desde quando ela ia trabalhar em uma equipe e ela teve esse preconceito, ela não ia ser capaz de assumir a vaga, que a vaga ficaria para outra pessoa. E aí ela acabou perdendo a oportunidade. É por isso que nós deveremos ter humildade, né? É preciso ter humildade para chegar até aquilo que nós buscamos no momento. O malefício é isso, é o orgulho, é a prepotência, né? É querer ser melhor do que os outros. É mostrar aquilo que nós não temos. E que se nós temos, nós não devemos usar desse jeito. Porque eu não preciso chegar e usar uma roupa bonita e dizer, gente, como eu estou com uma roupa linda. Eu tenho que esperar vocês dizerem que eu estou bonita. E não chegar lá me achando linda e maravilhosa. Né? Isso é falta de humildade. E aí a gente acaba perdendo. E perde muito. É isso que a gente perde com a nossa falta de humildade. Eu não sei se eu respondi a você o que você queria saber. Mas, ao meu ver, é isso aí. Mas você vai colocar alguma coisa? Alberto. Não, é isso mesmo. É que o orgulho, além dele nos a gente se achar né, que é melhor do que o outro, que não se sujeita, né, às coisas que a gente julga que é inferior. A gente sempre se coloca numa situação de status, né, de superioridade ao outro. Essa questão do orgulho, né, da prepotência, da presunção. E isso a gente tem que trabalhar muito, porque se tocou num assunto interessante, né, do trabalho. Então, às vezes, por essa competitividade que existe, de você conseguir uma vaga, então você tem que mostrar que é melhor em tudo do que aquele que está ali concorrendo com você para aquela vaga, né? Mas até nessa questão
de você mostrar suas qualidades para aquela função, você tem que ter uma certa humildade, para não deixar que a arrogância, né, esse sentimento de superioridade te prejudique no sentido de uma evolução mais equilibrada, né, de uma harmonia com o semelhante. Que seja que essa competitividade não seja de uma forma destrutiva, onde te passe por cima dos valores do outro, né, dos sentimentos, que acha uma certa equidade, para que a gente não perca esses valores espirituais. Mas foi bem esclarecedora. Obrigado, Letícia. Por nada. Cadê Daci, que está quietinha ali? Oi, Letícia, meus parabéns, viu? Você fez uma explanação com muita riqueza de detalhes. Deus te abençoa. Eu vou citar um pequeno exemplo, que eu trabalhei no hospital por muitos anos. E às vezes, naquele meio ali, às vezes o médico demorava um pouquinho de chegar, e a gente da enfermagem estava ali, e eles chegavam aqueles pacientes, às vezes uns mais que tinham algum dinheiro, outros também por ver seu paciente com um sofrimento, às vezes o médico estava demorando, chegava diante da gente e xingava e falava tanta coisa desagradável, a gente deixava falar, no meu caso assim, a gente deixava falar. Aí, quando eles terminavam de falar, a gente falava, tudo bem, meu senhor, aguarda um pouco, tenha paciência. A gente conversava com toda, assim, procurava, Deus acho que dava tanta força para a gente. E tenha paciência, que Deus abençoa, que tudo vai dar certo, seu paciente vai ser atendido, enfim. A gente tinha aquela conversa que depois aquela pessoa ficava tão envergonhado depois que tudo passava, que chegava para a gente, me perdoa que eu estava fora de mim, não sei o quê, e sempre assim, sabe? Então, esse tipo, assim, às vezes por momento de desespero, outros até mesmo por se achar que tinha dinheiro, que era acima de tudo e de todos, e mesmo assim, reconheci, voltava atrás e vinha todo envergonhado. Eu falei, tu falando, eu me lembrando disso aqui. É assim mesmo. Obrigado pela colaboração. Eu que te agradeço a todos vocês. Boa noite. Letícia, foi uma ótima explanação que você fez, você colocou aí, e os outros também, os comentários que foram ditos. E, na verdade, eu tinha sempre essa dúvida, né? Eu já li várias vezes, mas eu ficava me questionando, o que é uma pessoa ser pobre de espírito? E não entendia direito. Hoje, com a sua explicação, me clareou muito, muito mesmo. E como você falou aí a respeito dos mandamentos, né? Amar, o primeiro mandamento, amar o seu próximo como a si mesma, um dos mandamentos. E hoje a gente vê muito isso. Será que eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesma? Claro, se eu for uma boa pessoa, se eu quero o melhor para mim, eu vou amar o meu próximo do jeito que eu me amo. Enquanto a gente vê muitas pessoas, na verdade, sem humildade, querendo passar por cima de tudo e de todos para crescer na vida, que nem foi dito aí, né? A respeito do emprego. Que tipo de amor ele vai dar ao seu próximo? Será que ele vai amar? Será que ele vai amar, na verdade, esse próximo? Ou se ele vai colocar ou rebaixar esse seu próximo? Ele não vai tratar com humildade, com carinho, com amor, que nem essa dona Daci citou aí a respeito do trabalho. Às vezes, você também citou o silenciar. Chegar um momento que a gente precisa e necessita silenciar diante de certas situações, diante de certos problemas. É necessário a gente silenciar e saber dar resposta no momento certo. Isso não quer dizer que diante de uma situação eu vou silenciar, diante de algum problema eu vou me recolher,
que é porque eu sou covarde. Isso não quer dizer nada. É aprender a pessoa ser sábia para dar resposta no momento certo, para depois não se arrepender do que fez ou não machucar as pessoas ou machucar o seu próximo. Porque, é como se diz, uma palavra mal dada é uma cicatriz que nunca cicatriza. Nunca cicatriza. Aí é onde temos que estar sempre atento. Foi excelente, excelente essa colocação sua, essa explanação que você fez hoje, porque é necessário, né, que as pessoas busquem esses conhecimentos, se enriqueçam de conhecimentos bons, dos ensinamentos de Jesus, né? Que nem você citaria, o pobre de espírito, é aqueles que se doam sem esperar recompensa. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer, não vou esperar, vou fazer uma caridade para fulano, depois fulano está bem, não me recompensa, hoje me vê como se eu fosse um inimigo, não fui reconhecido nem recompensado com aquilo. Hoje a gente vê muito isso, as pessoas acabam fazendo favores e ajudando, esperando recompensa, sem saber, na verdade, a palavra exata, os ensinamentos de Jesus, que os ensinamentos que ele trouxe para a gente não foi esse ensinamento de recompensa, de você estar esperando ser recompensado, e sim você levar seus ensinamentos, seu esclarecimento àquelas pessoas que têm sede de aprendizado, têm sede de seus conhecimentos, para que possa ajudar na sua evolução. Só isso. Pois é. Obrigada, Erlândia. Mas é isso mesmo. O amor, o respeito é bem necessário para que nós possamos também receber isso, né? Porque se a gente não amar, se a gente não respeitar, porque o carinho já é uma prova de amor. Embora nós não amamos ainda em plenitude, eu sempre digo isso, mas eu tenho um carinho por alguém, respeita, quer que aquele alguém cresça, e aí já é uma parte que vai se engajar no amor, com certeza, né? Obrigada, Elânia. Que mais? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, não é seu Adalberto. Você mesmo faz a prece final da reunião da noite. Pronto. É assim, na prece final de hoje, eu quero envolver a família de Rita Cerqueira, que é uma pessoa que eu tenho assim, um carinho enorme. E esse carinho, não só por ela, como por toda a família. E esse carinho não veio depois que nós nos encontramos na doutrina espírita. Esse carinho já vinha desde antes. E eu acho que talvez, quem sabe, pode ser um carinho que foi de outras existências. Então, nesse momento que eu agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade de eu estar aqui hoje explanando o Evangelho, de estar aprendendo com meus colegas de jornadas, meus irmãos, que são vocês. E é nesse momento que eu peço que o Pai e o Espírito Santo envolva toda a família de Rita e envolva o espírito de Dona Antônia, conhecido por Dona Tieta, também uma pessoa que eu tinha um carinho enorme, mas que hoje não está mais em nosso meio. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas, com certeza, o tempo que ela passou aqui, ela conseguiu deixar um legado para que fosse reconhecido por muitos. Que Jesus abençoe essa família, que continue dando sabedoria para seguir adiante. E assim, agradeço a Deus por tudo. Que Ele continue sempre nos exemplificando, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Que envolva todos nós, que estamos presentes e aqueles que não puderem estar. Que envolva minha filha, meu netinho, envolva toda a humanidade.
Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.